Só um tolo conserta carros de graça para aqueles velhos soldados, zombou um vizinho. O mecânico não respondeu, apenas apertou o último parafuso. 6 semanas depois, o secretário de Defesa apareceu em frente à sua oficina com uma equipe de filmagem. Que tipo de milagre essa gentileza silenciosa criou? Bem-vindo ao Elite Oculta. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Luke Henderson limpou a graxa das mãos envelhecidas enquanto inspecionava sua pequena oficina mecânica no número 44. As rugas ao redor dos seus olhos haviam se aprofundado após anos observando motores sob o sol da Califórnia. Sua oficina em Bakersfield não era nada sofisticada, apenas 3 vagas, equipamento básico e uma pequena sala de espera com café que geralmente era forte demais. Mas era dele. Depois de 12 anos como mecânico da Marinha, esta oficina representava tudo o que ele havia conquistado. Uma foto desbotada estava pendurada ao lado da caixa registradora. O pai de Luke, de uniforme azul, com o rosto sério, mas orgulhoso. O suboficial James Henderson morreu durante uma missão em 1978, quando Luke tinha apenas 3 anos. Luke seguiu seus passos, alistando-se após o ensino médio e servindo em porta-aviões, até que uma lesão no joelho o levou de volta à vida civil. Agora, Luke dirigia a Henderson Auto com eficiência e discrição. Ele raramente falava sobre seu serviço, mas outros veteranos reconheciam a precisão militar na maneira como ele organizava suas ferramentas. A maneira como ele ficava ligeiramente em posição de sentido quando o hino nacional tocava em seu pequeno rádio. Numa tarde de terça-feira, um senhor idoso em um Chevrolet surrado entrou no estacionamento. Luke notou a placa do veterano imediatamente. Fuzileiros navais da época do Vietnã. O homem que se apresentou como Frank Wilcox explicou que sua transmissão estava escorregando muito. Não tenho muita coisa guardada este mês, disse Frank com os olhos baixos. O cheque da Previdência Social não rende muito hoje em dia. Talvez você possa verificar o que está errado, e eu volto quando tiver condições. Luke examinou o carro e descobriu que a transmissão precisava de um reparo significativo. A conta ultrapassaria US 1.200, dinheiro que Frank claramente não tinha. Sem comentários, Luke começou a desmontar a transmissão. 6 horas depois, quando Frank retornou, Luke simplesmente lhe entregou as chaves. Tudo pronto, disse ele. Quanto eu te devo? Perguntou Frank, pegando sua carteira surrada. Luke balançou a cabeça. Veteranos não pagam. Obrigado pelo serviço. Os olhos de Frank se encheram de lágrimas. Filho, não posso aceitar isso. Deve ter sido horas de trabalho. Você já pagou, respondeu Luke calmamente. Há muito tempo. Naquela noite, Luke criou uma pequena placa escrita à mão e a colocou na recepção. Veteranos, sem custo. Obrigado pelo seu serviço. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade de veteranos de Bakersfield. Logo, ex-militares começaram a aparecer com vários problemas automotivos, alguns menores, outros que exigiram dias de trabalho. Luke atendia a todos sem reclamar, muitas vezes ficando até tarde da noite. Nem todos gostavam da política de Luke. Rick Dalton, dono da oficina a 3 quarteirões de distância, começou a avisar os clientes. Henderson só está fazendo isso por publicidade. Ninguém trabalha de graça, a menos que esteja ganhando algo em troca. O vizinho de Luke, Tim Barrett, riu alto quando soube dos reparos gratuitos. Só um tolo conserta carros de graça para esses velhos soldados. Eles já recebem benefícios do governo. Você só está sendo enganado, Henderson. Até o cunhado de Luke, durante o jantar de domingo, expressou preocupação. Luke, você tem que pensar em Sarah e nas crianças. Essa generosidade vai te levar à falência. Luke apenas sorriu, passando o purê de batatas. Devo a esses homens e mulheres mais do que eles jamais me deverão. Com o passar das semanas, o contador de Luke apontou o óbvio.
O trabalho gratuito estava reduzindo significativamente seus lucros. Em alguns meses, ele mal conseguia empatar. Talvez limitar a um dia por semana, sugeriu o contador. Luke refletiu brevemente antes de balançar a cabeça. Algumas dívidas não podem ser pagas em um prazo fixo, disse ele. Os bondosos costumam pagar o preço mais alto, mas às vezes é o único caminho que conhecem para percorrer. Fique conosco para descobrir o que acontece com Luke. Em uma tarde chuvosa de quinta-feira, uma velha picape Ford F-150, com pintura azul desbotada e ferrugem nas cavas das rodas, parou na Henderson Auto. O motorista, um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e postura militar, apresentou-se como Ernest Ramírez. Ele se movia com rigidez perceptível e seu braço direito exibia uma longa cicatriz do pulso ao cotovelo. A transmissão está fazendo barulho, explicou Ernest, com a voz rouca. Ouvi dizer que você pode ajudar. Luke assentiu, notando o boné de veterano que Ernest usava. Deixe-me dar uma olhada. Enquanto Ernest assinava a papelada, Luke viu sua identidade militar aparecendo na carteira, antiga, mas ainda guardada cuidadosamente em um estojo de plástico. A visão foi breve, mas Luke reconheceu insígnias, indicando serviço no Iraque e no Afeganistão, incomuns para alguém da idade de Ernest. Preciso dele até segunda-feira, se possível, disse Ernest. Ainda trabalho como segurança 3 noites por semana. Luke garantiu que o caminhão estaria pronto. Depois que Ernest foi embora, Luke descobriu que o problema na transmissão era grave, uma reconstrução completa que exigiria peças caras. Mesmo assim, ele encomendou tudo durante a noite e começou a trabalhar. Quando Ernest voltou na segunda-feira de manhã, o caminhão estava pronto. Como outros antes dele, ele tentou pagar, e como outros, Luke recusou. Seu dinheiro não presta aqui, senhor, disse Luke, entregando as chaves. Ernest estudou Luke por um longo momento. Você é da Marinha? Ele perguntou. 12 anos. Mecânico de aeronaves. Ernest assentiu, enfiou a mão no bolso e colocou algo na mesa de Luke. Uma moeda de desafio, daquelas que os militares trocam como símbolo de respeito. Esta trazia a insígnia de uma unidade de operações especiais. Você não sabe no que tocou aqui, disse Ernest baixinho. Antes de partir naquela mesma semana, começaram a circular boatos por Bakersfield. Rick Dalton, da oficina concorrente, começou a dizer aos clientes que Luke estava usando veteranos como estratégia de marketing. Ele conserta os carros deles de graça e depois cobra a mais de todos para compensar, alegou Rick. Embora os preços de Luke continuassem entre os mais justos da cidade, um crítico de negócios local questionou as motivações de Luke online. Será que Henderson está explorando o patriotismo para obter lucro? Fontes dizem que seu trabalho de caridade é apenas um disfarce para deduções fiscais. Luke ignorou a conversa, mas seu efeito foi inegável. Vários clientes regulares pararam de vir e, na loja de ferragens, a conversa parou quando Luke entrou. No jogo de beisebol do filho, alguns pais se afastaram quando ele se sentou na arquibancada. Autoproclamado herói, um pai murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Sarah, esposa de Luke há 15 anos, começou a recolher a correspondência antes que Luke pudesse ver. Lá, interceptando os bilhetes anônimos ocasionais que o chamavam de falso patriota ou sugeriam que seu serviço militar havia sido exagerado. Talvez tirar a placa por um tempo, sugeriu Sarah certa noite, enquanto estavam sentados à mesa da cozinha revisando as contas. Só até isso passar. Luke balançou a cabeça. Isso seria dizer que eles estão certos. A crise financeira piorou. Luke teve que dispensar sua ajudante de meio período. Então, ele começou a vender algumas de suas ferramentas especializadas para pagar o aluguel da loja. Ele fez uma segunda hipoteca da modesta casa deles, mas disse a Sarah que era apenas um refinanciamento para conseguir uma taxa melhor.
Certa noite, o telefone de Luke vibrou com uma mensagem de Ernest Ramírez. Você não sabe o coração de quem tocou. Continue em frente. A mensagem enigmática deixou Luke perplexo. Uma semana depois, ele recebeu uma ligação de um número de um bloco com DDD de Washington, D.C. Quando atendeu, houve uma pausa e, em seguida, uma breve mensagem. Continue fazendo o que você faz. Estamos de olho. A pessoa que ligou desligou antes que Luke pudesse responder. Essas estranhas comunicações poderiam ter dado esperança a Luke, mas foram ofuscadas pela crescente hostilidade. Certa manhã, ele chegou à loja e encontrou a vitrine da frente estilhaçada, com tinta spray vermelha espalhada pelos vidros restantes. Falso herói. Sarah implorou que ele chamasse a polícia, mas Luke se recusou. Preencher um boletim de ocorrência não mudará a opinião de ninguém, disse ele, varrendo os cacos de vidro que reabriu no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. O vandalismo, no entanto, pareceu marcar um ponto de virada. Clientes antigos que haviam se afastado começaram a retornar, alguns se desculpando pela ausência. Alguns veteranos organizaram um encontro de fim de semana na loja, levando café e donuts e ajudando Luke a trocar a janela. Mas essas pequenas gentilezas não compensaram o prejuízo financeiro. Luke verificou suas contas tarde da noite, calculando que faltavam talvez 2 meses para fechar a loja definitivamente. Ele ainda não havia contado a Sarah. Não conseguia admitir que suas economias haviam se esgotado, que seu futuro havia sido sacrificado pelo seu principal. Ao trancar a loja naquela noite, Luke parou perto da caminhonete de Ernest, que havia retornado com outro problema. Um problema na bomba de combustível que Luke não tivera tempo de resolver. Ele passou a mão pelo capô desbotado, perguntando se era mesmo um tolo. Talvez eles estejam certos, sussurrou para a loja vazia. Se você ainda acredita que pequenas ações podem mudar o mundo inteiro, digite esperança. Luke chegou à loja mais cedo do que o habitual naquela manhã de terça-feira. O banco havia ligado na noite anterior. Seu pedido de prorrogação do empréstimo havia sido negado. Ele precisava começar a planejar como vender o equipamento, como avisar aos funcionários que eles logo ficariam sem emprego, como explicar a Sarah que suas economias para a aposentadoria haviam acabado. A cafeteira engasgou enquanto Luke olhava para os livros contábeis, os números se recusando a se transformar. Não importava quantas vezes ele recalculasse. Lá fora, Bakersfield estava acordando a loja de donuts do outro lado da rua, abrindo o portão de segurança, e o movimento matinal começava no cruzamento. Luke tinha acabado de fechar o livro. Razão quando avistou o primeiro SUV preto. Ele entrou lentamente em seu estacionamento, com os vidros escuros, sem revelar nada sobre seus ocupantes. Então, outro veículo idêntico apareceu, seguido de um terceiro. Em poucos minutos, 6 SUVs estilo oficial estacionaram em um semicírculo ao redor de sua modesta loja. Homens de terno escuro surgiram, alguns falando em fones de ouvido. Um deles se aproximou da porta da loja, batendo firmemente, apesar da placa de aberto estar bem visível. "Luke Henderson?" perguntou o homem quando Luke abriu a porta. "Sim", respondeu Luke, com um nó no estômago. "Era sobre impostos? Alguém o denunciou por alguma coisa? Por favor, saia, senhor. Tem alguém querendo conhecer." Com o coração disparado, Luke seguiu o agente em direção à luz do sol da manhã. Uma pequena multidão já se aglomerava na calçada do outro lado da rua. O drive-thru do McDonald's estava parado enquanto clientes e funcionários assistiam à cena. Uma equipe de televisão instalava câmeras. Uma mulher com um crachá de imprensa orientou os técnicos de iluminação. Mais veículos chegaram, estes com marcas militares. "O que está acontecendo?" perguntou Luke. Mas sua pergunta morreu quando a multidão se dispersou repentinamente. Um homem distinto, de terno perfeitamente cortado, aproximou-se,
ladeado por oficiais militares. Luke o reconheceu imediatamente dos noticiários e briefings militares. O secretário de Defesa, o chefe civil de todo o exército dos Estados Unidos. O secretário estendeu a mão. Senhor Henderson, é uma honra conhecê-lo. Luke apertou a mão estendida automaticamente sem palavras. A América precisa de mais cidadãos como você, continuou o secretário, sua voz ecoando pela multidão agora silenciosa. Pessoas que não precisam ser solicitadas. Pessoas que simplesmente agem quando veem necessidade. O secretário fez um gesto e um assessor se aproximou com uma pequena caixa de madeira. Em nome do Departamento de Defesa e de uma nação agradecida, estou aqui para entregar a vocês o Prêmio de Serviço Civil Distinto, a maior honra que podemos conceder a um civil. Luke olhou fixamente para o metal dentro da caixa, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Senhor, eu não entendo, conseguiu dizer. A secretária sorriu. 3 meses atrás, você consertou um veículo pertencente a Ernest Ramírez. O que você não poderia saber é que Ernest serviu em operações especiais por mais de 30 anos, incluindo missões tão sigilosas que permanecerão ocultas por décadas. De trás da secretária, o próprio Ernest emergiu, mais ereto do que Luke já vira antes, agora vestindo um terno com condecorações militares visíveis na lapela. A moeda que lhe dei, explicou Ernest, só é concedida àqueles que conquistaram o maior respeito do pessoal das operações especiais. Eu a dei a você porque o que você fez importa mais do que você imagina. O secretário assentiu. O irmão de Ernest serviu com seu pai na constelação USS em 1978. Eles estavam juntos na missão em que seu pai se perdeu. Luke sentiu os joelhos fraquejarem. Meu pai? Você conheceu meu pai? Os olhos de Ernest se suavizaram. James Henderson salvou a vida do meu irmão durante aquela missão. Quando percebi quem você era, quando vi a foto do seu pai na sua loja, entendi o porquê. Você estava ajudando veteranos. Você estava terminando o que seu pai começou. Mas tem mais, continuou a secretária. O trabalho que você tem feito, consertando veículos para veteranos gratuitamente, permitiu que muitos deles comparecessem a consultas médicas, entrevistas de emprego e reuniões familiares. O senhor mudou vidas, disse o Sr. Henderson. Da multidão, um homem de uns 70 anos se aproximou. A formatura da minha neta, disse ele, não teria conseguido sem você consertando meu carro. Uma mulher levantou a mão. Tratamentos de veteranos do meu marido. 3 anos sem câncer. Agora, um por um, veteranos e familiares relembraram os momentos que a generosidade de Luke havia tornado possíveis. O secretário levantou as mãos pedindo silêncio. Quando Ernest relatou o que você estava fazendo, investigamos. Encontramos mais de 200 veteranos, cujas vidas foram diretamente melhoradas pelo seu trabalho. Aquela moeda de desafio que o Ernest te deu, ela chegou à minha mesa, junto com uma recomendação para este prêmio. Luke olhou ao redor para os rostos que o observavam. Alguns vizinhos que o haviam evitado, outros que o haviam apoiado. Muitos ele nem reconheceu. Eu apenas consertei carros, disse ele simplesmente. Você fez muito mais do que isso, respondeu o secretário. Você mostrou que o acordo entre esta nação e aqueles que a defendem não é apenas uma responsabilidade do governo. É uma responsabilidade sagrada que todos compartilhamos. A cerimônia prosseguiu com apresentações e discursos formais. O Departamento de Defesa anunciou um novo programa inspirado no exemplo de Luke para apoiar serviços de reparo automotivo para veteranos em todo o país. Um grande fornecedor de peças automotivas prometeu cobrir as despesas de Luke com reparos de veteranos pelos próximos 5 anos. Rick Dalton, o mecânico concorrente que havia espalhado os boatos, aproximou-se desajeitadamente quando a multidão começou a se dispersar.
Henderson. E eu estava errado, ele admitiu, incapaz de encarar Luke. Outros vizinhos que antes evitavam Luke agora se aproximavam, ansiosos para apertar sua mão ou reivindicar uma amizade de longa data. Alguém havia criado às pressas uma placa com os dizeres Lar dos Bravos e a colocado na entrada da loja de Luke. Repórteres se aglomeraram e perguntaram como era ser reconhecido em tão alto nível. Luke pensou bem antes de responder. Sou apenas um mecânico que aperta parafusos, disse ele. A verdadeira honra pertence aos homens e mulheres que vestiram o uniforme. Enquanto as câmeras disparavam e a secretária se preparava para sair, Ernest puxou Luke de lado. Seu pai ficaria orgulhoso, disse ele. Não pela coragem ou pela atenção, mas porque você entendeu a lição mais importante que ele aprendeu na vida. Qual é? Perguntou Luke. Que o verdadeiro serviço não acaba quando você tira o uniforme, respondeu Ernest. É um compromisso para a vida toda. Se você acredita que a bondade genuína sempre retorna, digite justiça. Nos meses que se seguiram à visita da secretária, a vida de Luke Henderson se transformou de maneiras que ele jamais imaginara, mas, em outros aspectos, permaneceu inalterada. Grandes montadoras lhe ofereceram oportunidades de trabalhar em concessionárias. Produtores de televisão apresentaram conceitos de reality shows com seu trabalho. Grupos de investimento sugeriram franquias de automóveis para veteranos da Henderson em todo o país. Luke recusou todas com a mesma cortesia discreta de sempre. Não estou interessado em ser famoso, disse ele a Sarah, enquanto estavam sentados na cadeira de balanço da varanda certa noite. Eu só quero consertar carros e cumprir minha promessa. A promessa tácita, mas subentendida, de honrar a memória de seu pai por meio de serviço em vez de palavras, fez com que Luke aceitasse algumas mudanças. Uma fundação sem fins lucrativos foi criada para apoiar seu trabalho, permitindo doações para cobrir peças e materiais para veículos de veteranos. 2 mecânicos adicionais foram contratados, ambos veteranos, que lutavam para encontrar emprego. Luke instituiu um programa de treinamento que ensinava habilidades automotivas a jovens veteranos em transição para a vida civil. Aprender um ofício me salvou, explicou Luke à sua primeira turma de 4 ex-militares. Ter algo para consertar, ela te dá estabilidade quando tudo mais parece incerto. A loja em si permaneceu praticamente inalterada. A placa manuscrita de Veteranos Sem Acusação foi emoldurada profissionalmente e pendurada em sua posição original perto do balcão da recepção. Luke recusou-se a substituí-lo por algo mais elaborado, acreditando que sua simplicidade carregava mais significado do que qualquer placa polida. A velha picape Ford de Ernest Ramirez encontrou um lar permanente no canto da loja. Luke a restaurou completamente, sua tinta azul desbotada agora brilhando, uma bandeira americana permanentemente afixada em seu capô, servindo tanto como monumento quanto como ferramenta de ensino. Cada novo estagiário veterano aprendia noções básicas de automóveis, trabalhando em diferentes aspectos do caminhão. Este veículo conectou 2 gerações de serviço, explicava Luke. Ele nos lembra que todos fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Em Bakersfield, as atitudes mudaram drasticamente. Aqueles que antes zombavam da generosidade de Luke, agora apontavam sua loja para os visitantes com orgulho. Os vândalos que quebraram sua vitrine anonimamente entregaram um pedido de desculpas escrito à mão, juntamente com uma doação para a fundação. Numa tarde de quarta-feira, um jovem fuzileiro naval recém-chegado do exterior estava sentado na sala de espera de Luke, observando-o trabalhar. O jovem havia permanecido em silêncio durante a troca de óleo, mas quando Luke limpou as mãos e entregou as chaves, finalmente falou. O dia em que perdi a fé em tudo, disse ele baixinho, foi o dia em que minha caminhonete quebrou.
Eu não tinha dinheiro para consertar nada, não conseguia ir à terapia, não conseguia visitar meu filho. Ele olhou para Luke. Então, alguém me contou sobre esse lugar. O senhor não consertou só a minha caminhonete. O senhor consertou algo dentro de mim. Me lembrou que ainda existem pessoas boas. Luke assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras melhor do que o jovem fuzileiro naval poderia imaginar. À medida que a reputação da loja crescia, jornalistas ocasionalmente perguntavam a Luke sobre sua filosofia. Por que ele continuava trabalhando na mesma pequena loja quando podia expandir? Por que manter a abordagem prática quando poderia facilmente assumir a gerência? Gentileza não precisa de câmeras, Luke respondia. Basta uma mão estendida no momento certo. No aniversário da visita do secretário, o jornal local publicou uma matéria sobre o impacto da Henderson Auto na comunidade. O parágrafo final citava um veterano cujo carro Luke havia consertado anos antes de receber qualquer reconhecimento. Às vezes, um ato que ninguém percebe salva uma geração inteira de fé. Henderson não consertou meu carro pela fama. Ele fez isso porque é quem ele é, o tipo de americano que nos lembra quem devemos ser. Ao escrever a história de Luke Henderson nos últimos dias, continuo me perguntando, e se ele tivesse optado pelo silêncio? E se ele tivesse agido com cautela, rejeitado aquele primeiro veterano, mantido a cabeça baixa e simplesmente administrado seus negócios como todos esperavam, teríamos perdido uma história que precisa desesperadamente ser contada. Em um mundo que parece cada vez mais dividido, Luke nos lembrou que alguns laços transcendem a política, transcendem as opiniões, transcendem o ruído do conflito diário, o laço entre civis e aqueles que servem. Não se trata de concordar com todas as ações militares ou decisões políticas. Trata-se de reconhecer o ser humano que se manteve pronto quando chamado. Luke Henderson nunca serviu em combate, nunca disparou um tiro em defesa de sua nação. Mas ele compreendeu algo profundo sobre o serviço, que ele assume muitas formas, que todos nós temos algo a contribuir para este pacto que compartilhamos como americanos. O que mais me impressiona na história de Luke não é o momento de reconhecimento, quando as câmeras chegaram e as autoridades fizeram discursos. São os 3 anos anteriores a esse momento. As tardes tranquilas de terça-feira, quando ele ficava até tarde reconstruindo uma transmissão para alguém que não tinha dinheiro. Os sábados em que ele perdeu os jogos de beisebol do filho para terminar um concerto para um veterano que precisava ir a uma consulta médica. As noites em que ele calculava as contas na mesa da cozinha, imaginando como faria a folha de pagamento naquele mês. Imagino quantos Luke Hendersons existem em nossas comunidades agora. Pessoas cujos atos silenciosos de decência passam despercebidos e não são celebrados. O professor aposentado que dá aulas particulares gratuitas para alunos com dificuldades. A enfermeira que acompanha os moribundos quando suas famílias não podem estar presentes. O agricultor que deixa produtos anonimamente no banco de alimentos. As inúmeras mãos que se estendem quando as câmeras não estão gravando. Alguém em sua vida já o ajudou sem esperar nada em troca? Alguém que apareceu exatamente no momento certo, oferecendo exatamente o que você precisava? Seja assistência prática, apoio emocional ou simplesmente o presente da sua presença, pense nessa pessoa hoje. Lembre-se do rosto, da voz, das ações deles. O mundo está cheio de manchetes sobre os fracassos da humanidade. Mas esses heróis silenciosos escrevem uma história diferente com suas vidas. Uma história de quem podemos ser no nosso melhor. Há pessoas cujos nomes jamais aparecerão nos livros de história. Há atos de bondade que jamais serão tendência nas redes sociais, nem receberão reconhecimento oficial. Mas graças a essas pessoas e suas ações,
nosso mundo continua sendo um lugar de esperança e não de desespero. Da próxima vez que vir alguém com dificuldades, lembre-se de Luke Henderson. Lembre-se de que, às vezes, a contribuição mais importante que podemos dar não é grandiosa nem dramática. É simplesmente aparecer, usar as habilidades que temos e falar sem palavras. Você não está sozinho nessa. Inscreva-se no Elite Oculta, onde os heróis do dia a dia nunca são esquecidos. Lembre, se você já conheceu alguém como Luke, ou se você mesmo já foi essa pessoa, ajudando silenciosamente, sem buscar reconhecimento. Contamos a história deles. Você deu sentido. Obrigado.